Pessoal, estamos aqui novamente com vocês, espero que todos estejam bem. Chegamos na nosso 11º encontro do Momento Elos, então é sempre um grande prazer poder estar aqui com todos vocês. Já estou vendo que temos várias pessoas aqui, vários companheiros de sempre. A Risa está dizendo que já faz parte da agenda dela, como da agenda de várias outras pessoas, então é um imenso prazer saber que a gente já tem essas pessoas nos acompanhando. Afinal de contas, esse Momento Elos foi feito para vocês. Vocês dão forma, vocês dão cor, vocês dão sabor para esses momentos. Então, a gente está fazendo toda uma agenda para atender às expectativas e para poder tirar as dúvidas e acalentar esses anseios dos educadores do nosso país. Então, é muito bom saber que a gente tem esse público todo aqui nos acompanhando. E hoje nós temos, e a gente, aliás, né, a gente sempre prepara os nossos convidados, a gente convida essas pessoas muito queridas, e hoje nós temos aqui duas pessoas que nós convidamos, dois queridos, né, o Alex Moreira Roberto, ele já esteve com a gente na Elos Educacional, trabalhando em vários projetos. Hoje ele está no momento sabático da vida, se dedicando aos estudos, né? Muito orgulho, fazendo seu doutorado no Chile, numa faculdade renomada, na Universidade Diego Portales, dedicado ao estudo de lideranças escolar. E também nós temos o João Paulo, que é diretor de escola, de uma escola lá na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais. João, nós temos muitas pessoas que nos acompanham, que falam muito de educação infantil, de ensino fundamental, que fala de escola rural. Então, a gente achou super legal trazer uma pessoa da sua competência, que a gente tem bastante respeito, para falar com esse público. Então, é um grande prazer ter vocês dois aqui para falar sobre o tema que hoje nós iremos desenvolver, que é sobre educação em tempos de Covid-19, que nós estamos falando muito, né, nesses 3 meses de Momento Elos, nós estamos falando muito sobre isso, mas hoje nós vamos dar um foco especial para o papel da equipe gestora na escola. E quando a gente falar de equipe gestora, é importante ressaltar que nós, quando falamos de equipe gestora, nós não estamos apenas falando do diretor escolar, né? Na Elos Educacional, a gente acredita muito na concepção de equipe relacionando a um grupo de pessoas que faz a liderança da escola. Então, essa equipe pode ser o diretor, o coordenador pedagógico, ou qualquer outra função que esteja na liderança da escola, tá? Então, é sobre essa concepção que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos, assim, desenvolver o roteiro da nossa conversa, de equipe gestora. Mas antes da gente começar, eu queria fazer aqui um parênteses, fugir um pouquinho do roteiro, e eu queria, falando de equipe, eu queria fazer um agradecimento especial, um reconhecimento para a minha equipe, a equipe Elos Educacional, que sem ela a gente não ia conseguir estar fazendo tudo isso, ter essa repercussão, né, desse Momento Elos, a gente não poderia ter a Elos. Então eu queria muito fazer esse reconhecimento hoje em especial. A gente tem duas meninas especiais que sempre estão aqui junto com a gente, vocês não estão vendo, mas elas estão aqui, a Maiara e a Letícia. Um beijo para vocês são maravilhosas, estão sempre com a gente, nos ajudando. Queria fazer um agradecimento à Silvana, minha sócia, que também está aqui, do bastidor, olhando as perguntas de vocês, trazendo as perguntas. Então, para acontecer tudo isso, existe uma equipe toda por trás, a equipe de coordenação, ajudando a pensar, né, fazendo o dia a dia da Elos, e a todos os formadores e formadoras da nossa equipe, que estão aí dia a dia conversando com os cursistas, fazendo com que essa aprendizagem, esse conhecimento chegue lá na ponta, nas escolas. Então, meu agradecimento, meu reconhecimento a essa equipe linda
que a gente tem na nossa Elos Educacional. Então, fiz esse parênteses especial aí hoje, que eu acho que a gente estava merecendo, então, desculpa. Voltando para o nosso tema, falando agora da equipe gestora, eu já fui diretora, né? Então, dizendo aqui para todo mundo que está nos ouvindo, eu fui diretora de escola por um período da minha vida, e os meus estudos, tanto o mestrado como o doutorado, foi estudando e pesquisando sobre esse lugar, né? O lugar da liderança escolar. Então, é um tema que me afeta muito, é um tema que eu tenho muito interesse. Então, é um grande prazer poder estar discutindo isso hoje com vocês dois. Então, muito obrigada por estarem aqui. Então, eu vou começar falando com o João, que é o nosso convidado de Minas Gerais, e ele vai fazer a abertura, aí você pode começar com algumas palavras iniciais. Eu já vou te fazer a pergunta, mas se você quiser fazer algum oi para esse público que está te ouvindo, pode fazer, fica à vontade, tá, João? Mas a pergunta que a gente vai começar falando com você, João, é sobre um pouco, considerando esse país tão imenso que a gente tem, com tanta diversidade, né, como eu te falei, né, você está numa escola rural, apesar, viu, gente, o João tem grande experiência em educação, né, porque ele está lá na escola rural em Leopoldina, em Minas, ele é uma pessoa, um estudioso de educação, ele tem muita experiência, ele é um talento da educação, né, um grupo de pessoas que estudam educação. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, João, o que a equipe gestora não deve deixar de fazer nesse momento que a gente está vivendo, apesar desse contexto, o que ela não deve deixar de fazer? É com você agora, João. Oi, Cláudia, oi, Alex, oi para todo mundo da Elos e também para todo mundo que está acompanhando. Boa tarde para todos vocês. É um prazer imenso estar aqui, né, compartilhando esse momento junto com duas pessoas que eu admiro tanto, que é o Alex e a Cláudia, que tem tanta, né, experiência, a Cláudia na gestão da escola, o Alex agora estudando também sobre as lideranças da escola, e também é um prazer imenso estar aqui podendo compartilhar o que a gente tem feito por aqui, a nossa visão, o que a gente tem buscado construir, né, com tantas pessoas legais que também tem tantas coisas para compartilhar e que estão aí escutando a gente, né. Acho que a gente está num momento bem difícil, né, acho que até meio clichê a gente falar sobre isso, um momento muito delicado, né, que a gente está passando por um momento muito difícil, né, não só na saúde, mas na saúde repercutindo em outras áreas, e a educação é uma das áreas que foi bem atingida. E aí, quando a gente fala, né, nesse período de educação, né, como que fica a educação, eu acho que uma grande figura entra também no debate, que é a questão do diretor escolar, né, que sempre teve um papel muito importante, né, em fazer a política educacional chegar na ponta, né, executá-la na ponta, na verdade, e agora tem um papel muito mais importante, que é de coordenar, de liderar todo esse esforço que tem sido empreendido por secretarias municipais, por secretarias estaduais, para fazer, né, a educação chegar para esses alunos em tempos de pandemia e minimizar, né, as perdas educacionais de aprendizagens escolares que esses alunos possam vir a deixar de ter nesse período. Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode deixar de fazer enquanto gestor escolar é olhar para o seu território, né? Olhar para a sua rede. Eu acho que isso é muito importante. A escola, ela não está sozinha no meio de um nada, né? Ela faz parte de uma rede municipal, de uma rede estadual. E eu acho que é muito importante o diretor escolar olhar para essa rede e ver o que essa rede está construindo, né, vem construindo, quais são as intenções dessa rede para o ensino remoto, né? Eu acho que uma coisa muito importante da gente deixar também bem claro é que a gente não está fazendo educação à distância, né? A gente está fazendo uma educação, um ensino remoto, né?
de uma forma emergencial para um período de crise. Então, muitas secretarias também estão enfrentando vários desafios, e talvez seja nesse momento que o diretor escolar vai atuar também no sentido de, quando ele olha para a sua rede e, às vezes, vê como está sendo difícil para as secretarias também alinhar e construir uma estratégia para fazer a educação chegar a todas as crianças nesse período de pandemia, talvez seja esse momento também do diretor se colocar como um parceiro dessa secretaria e ajudar nessa construção de caminhos, né, que possam minimizar essas perdas educacionais para os alunos. Por que esse olhar do diretor é muito importante, inclusive nesse momento de construção de estratégias por parte da secretaria? Porque o diretor está na ponta, ele está vivendo todas as experiências ali do dia a dia, né? Formação de professores no chão de sala de aula, né? No chão da escola, relacionamento com a comunidade, com os pais, com os alunos, ele conhece a sua realidade, ou pelo menos talvez achava que conhecia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Então, acho que o primeiro passo é olhar para a rede. Se a rede ainda não conseguiu construir nada, o que eu, enquanto gestor escolar, posso contribuir? Se você tem uma outra situação em que a rede já está construindo, e esse material vai chegar para você, enquanto gestor escolar, o que eu tenho que articular para receber esse material e fazer o uso correto dele? E quando a gente diz o uso correto, não é aplicar exatamente o que vem direcionado pelas secretarias, mas usar aquilo como um norte para construir as possibilidades da sua comunidade a partir das experiências que vocês já construíam no cotidiano da escola. Oi, eu acho que o João caiu, a conexão dele está ruim. Isso é interessante a gente perceber que acontece, né? O João está num lugar mais distante, no interior de Minas, então a possibilidade dessas coisas acontecerem a gente já estava esperando, né, Alex? Então eu vou aproveitar que o João deu essa saidinha e vou falar que hoje é aniversário da Elisângela Almeida, ela está colocando aqui que é aniversário dela. Parabéns, Elisângela. Que legal você estar aqui com a gente. E falar um pouco das cidades que estão aqui presentes hoje. Então, Marituba, como sempre, no Pará, Aquirás e Juazeiro do Norte, do Ceará, Teresina, Piauí, muito legal, sempre aí presente. De Pernambuco, a gente tem Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, sempre presente aqui, muita gente com a gente. Pessoal de Santo André, de São Paulo, São Luís do Quitunde, Ibateguara de Alagoas, São Luís do Maranhão e Piracatuba, de Minas Gerais. Que legal, gente. Obrigada pela participação de vocês. Muito legal mesmo. E, Alex, tem aqui a Procimone, da EMEB Rui Barbosa. Ela disse que conheceu você e disse que foi uma experiência sensacional, bem legal, né? Bem, Alex, enquanto o João está aí tentando se conectar de novo, eu vou passar a bola para você, tá bom? Tem uma questão muito pertinente que vem sido colocado, é esse lugar do gestor escolar nas relações, né, com a sua equipe docente, com a sua equipe discente, né? Então, qual é o papel da equipe gestora nessa relação com a gestão das emoções? Porque, com certeza, tudo isso está aflorado, né? E isso, quando a gente voltar, a gente tem várias dúvidas, várias questões, isso causa uma ansiedade. E, por fim, a equipe gestora está nesse lugar, ela deve liderar tudo isso, né? Como que você, nos seus estudos, está vendo essa situação, Alex? Primeiro, eu quero agradecer também todo mundo que está aí. O João voltou. Isso foi uma estratégia. O João falou que se a pergunta fosse difícil, ele ia falar que caiu e ia deixar para a Cláudia, tá?
Mas é uma ótima pergunta, Cláudia, e o que a gente tem olhado muito é que a gente está vivendo um processo, já faz um pouco de tempo, de olhar para o papel do diretor de escola de um outro lugar. Então, a gente vem discutindo um pouco esse processo de profissionalização mesmo, porque a gente vem discutindo muito a questão da atratividade da carreira docente, o papel dos professores nas escolas, e essa discussão ficou um pouco deixada de lado, né? Qual é o papel do diretor, do coordenador, dessa equipe gestora dentro da escola? E ele tem se ressignificado, porque os desafios da escola de hoje, eles são diferentes. O João, na sua abertura, já tocou alguns aspectos. O cenário que a gente vive agora, ele tem incluído outros elementos e a gente tem discutido que habilidades esse profissional precisa ter para gerir essa escola de uma maneira que dialogue com o mundo de hoje, né? Então, a escola, ela é uma instituição milenar, né? Ela existe, enfim, a escola existe há muitos anos e a gente sempre discute um pouco como repensar o papel da escola. Mas, voltando para a questão da gestão das emoções, e eu fiquei muito feliz da gente conseguir aqui, nessa conversa, falar um pouco do papel da equipe gestora, porque esse é um diálogo que aqui no Brasil a gente tem avançado, mas tem que reconhecer que a gente tem muito a avançar em muitos lugares desse país. O cargo do diretor de escola é um cargo extremamente vinculado à questão partidária política, não é um cargo de competência técnica. Então, são pessoas que muitas vezes vêm de um lugar diferente e acho que pensar o papel do diretor passa por pensar a sua formação, passa por ele reconhecer as coisas que ele sabe, que ele não sabe. Em geral, no Brasil, a gente tem professores que se tornam diretores e descobrem esse fazer no seu dia a dia, né? É no dia a dia da escola, se inspirando em outros diretores com os quais trabalhou, que ele vai se profissionalizando. E aí, a questão das emoções, ela é também uma dimensão muito importante hoje, né? Porque em maior ou menor escala, essa escola ela está num contexto que pode ter sido mais ou menos impactado por esse cenário que a gente está vivendo. Então, a Cláudia abriu dizendo, né, a dimensão do nosso país é continental, a gente não tem aqui a expectativa de dar conta de todas as realidades, mas quando a gente olha para a questão das emoções, os psicólogos, as pessoas que estudam mais essa questão do estado de estresse que as pessoas podem estar, eles têm dado 3 dicas, tentando tornar bem objetiva a conversa, sobre que num primeiro momento, esse gestor escolar, ele precisa estar muito atento a acalmar as pessoas, né? E é por isso que talvez antes de acalmar a sua comunidade, ele precisa se acalmar. Ele precisa olhar para si e reconhecer em que medida eu também estou emocionalmente fragilizado por ter perdido ou não algumas pessoas, por ver que a minha comunidade está sendo muito afetada pela questão do desemprego. Então, pelos meus familiares, nós somos essencialmente, em primeiro plano, pessoas. Então, acho que olhar para si mesmo, entender como eu posso contribuir, mas ofertar um ambiente que possa ser um pouco mais calmo. Porque eu gosto de dar esse exemplo assim, se você chega no hospital com seu filho doente e, sei lá, sofreu um acidente e você é atendido por uma equipe hospitalar que te deixa mais ansioso e mais nervoso, isso não ajuda. Então, é um pouco isso, acho que acolher essas pessoas e tentar ter nessa escola um lugar de um pouco de calma, dentro do que for possível. Tem um segundo passo, que é criar algum tipo de rotina. O nosso cérebro, ele é acostumado a tentar encontrar atalhos e não gastar muita energia com coisas que a gente já tem um padrão, e a gente perdeu o nosso padrão. Então, essa pandemia tirou o padrão, a nossa rotina, o que a gente fazia rotineiramente, e acho que ajudar a estabelecer um novo padrão, seja para os funcionários, para os professores, para os alunos, é muito importante, porque a gente para de usar tanta energia com algumas coisas e vai fazendo com mais naturalidade. Então, normalizar é importante. Aí, dentro de cada rotina, é como é que eu crio esse novo normal que as pessoas estão chamando dentro da minha realidade. A gente tem que entender que essa escola está dentro de uma secretaria. Muitas vezes o processo de reabertura ele já vai vir com algumas orientações.
Então, como o João falou, como uma pessoa que está implementando uma política, é entender bem esse sistema. Será que eu entendi a orientação? Será que eu estou com dúvida? Antes de falar com a minha equipe, será que está claro para mim o que a gente precisa fazer? E aí, uma dica também que ajuda nesse começo de retomada, alguns estados já têm uma previsão, outros não têm previsão nenhuma, mas criar uma rotina de pequenas reuniões curtas com a equipe no começo do dia, para dar um pouco uma visão, qual é a ordem do dia aqui, como que vai ser o trabalho, e também ao final, né? Às vezes, e aí, como foi? Algum aluno falou alguma coisa, algum caso de algum pai, e à medida que isso vai acontecendo, a equipe gestora vai percebendo que vai espaçando mais essas reuniões, até que num determinado momento elas não sejam mais necessárias. Então, isso ajuda a normalizar. Então, à medida que eu acalmo, que eu normalizo, o último passo que eu indicaria aqui é acompanhar. Então, à medida que vai identificando quem são as pessoas que precisam de mais apoio, seja os professores, sejam os alunos, seja da comunidade, vai dando esse lugar especial, diferente para os que mais precisam. Vão ter pessoas mais ou menos afetadas, e aí uma liderança, uma boa liderança escolar, ela precisa estar atenta a isso, né? Como é que a gente apoia essa comunidade dentro daquilo que a gente pode fazer, e também reconhecer que precisa pedir apoio. A gente nunca viveu um momento de tanta solidariedade, onde as pessoas estão reconhecendo, eu não tenho os recursos que eu preciso para dar conta do que eu preciso, e aí às vezes tem no bairro alguém que possa apoiar, alguma instituição pública, privada, também é um momento de pedir ajuda, né? Então, eu acho que acalmar, normalizar e acompanhar é uma boa maneira de lidar um pouco com essas emoções, sem sobre-exigir ou super-exigir do diretor também habilidades que são de profissionais mais específicos. Talvez também um caminho seja entender que, dentro de algum cenário, pedir apoio técnico, né, ou psicológico, seja importante. Isso mesmo, Alex. O diretor, querendo ou não, ele é um espelho, né? Ele é uma referência para a comunidade. Então, se ele não tiver um equilíbrio, se ele não tiver essa liderança, vai ficar difícil a comunidade também conseguir. Mas eu vou voltar agora para o João, porque ele está achando que vai cair de novo, não vai. Não vai cair. Vai, né, peço João? desculpa, viu, Cláudia? Não, imagina, a gente sabe, isso daqui é ao vivo, né? Então, a chance de acontecer isso, não sei se vocês estão escutando uma batucada aqui, mas é a reforma do meu vizinho, então, isso é normal. João, você estava falando para a gente, super pertinente a sua colocação, dizendo que eu fiz uma pergunta para você, falando que o diretor não pode deixar de fazer, e a primeira coisa que você nos disse é que ele tem que olhar para o território, ele tem que olhar para a rede, ter essa visão, né? O que a minha rede está fazendo, o que eu posso aproveitar disso, e, diante disso, fazer um diagnóstico e fazer o seu planejamento. Eu acho que você pode continuar daí a sua fala. Ok, Cláudia. E foi bacana que o Alex disse uma coisa que é muito importante também, né? O diretor, ele ter ciência de tudo, né? Que é possível dele fazer, né? De todas as orientações que chegam para a secretaria. E você tocou num outro assunto que é muito importante. Você precisa, nesse momento, também fazer um diagnóstico. Quem são essas pessoas que estão na sua escola? E, né? Quem que é essa comunidade? Nunca foi tão importante, né? A gente tem um PPP muito forte, né, que diz realmente quem seja essa comunidade, onde essa escola quer chegar e qual que é esse momento, porque a gente precisa de fazer esse diagnóstico para a gente conseguir fazer chegar essa educação para todos os alunos. Então, a primeira coisa que eu falei, como você frisou novamente, é a questão de olhar para o território, para a rede, o que a rede está fazendo. Eu acho que um segundo ponto que o diretor tem que pensar muito também é no direito de acesso. A gente, como o Alex também frisou isso, né, o diretor, enquanto a pessoa que vai implementar a política pública, né, na ponta, ele tem que estar muito atento a esse direito de acesso. Se eu, enquanto diretor, adoto um sistema que os professores vão ficar remotamente, online, com os alunos o tempo inteiro, será que todos os alunos vão ter recurso para estar ali online com os professores? Se não tiver, eu não estou garantindo o direito de acesso à educação que essa criança tem. Então, acho que a gente tem que olhar muito, e aí casa com o território também, porque, né, você tem que olhar para o território
para você saber como que você, enquanto gestor e equipe gestora, qual é a estratégia que você vai utilizar para fazer esse direito acontecer mesmo no período da pandemia. Acho que um outro momento, uma outra coisa que é muito importante a gente pensar, e aqui na escola a gente tem feito muito isso, não só agora, mas a todo momento, é a questão do respeito à diversidade, dos tempos de aprendizagem e do nível de conhecimento que cada aluno se encontrava antes dessa pandemia. A gente começou o ano letivo e logo a gente teve que parar. Mas aquele um mês ali, mesmo que tenha sido um tempo curto, acredito, eu sou professor, né, tenho certeza disso, que todos os professores ali naquele período já conheciam os seus alunos. Então, a gente respeitar essas individualidades, esse tempo de aprendizagem, essas condições para que esses alunos aprendam, isso é muito importante. Então, não olhar para os indivíduos, eu acho que o gestor tem que ser aquele cara, e equipe gestora, né, que vai liderar essa conversa com os professores, né, da gente não olhar para o estudante apenas como um coletivo, mas como um indivíduo, né, que tem características próprias, que está vivendo situações totalmente diferentes, né? Quando os alunos estão aqui na escola, a gente acaba, né, garantindo que todos estejam numa mesma situação aqui dentro do ambiente da escola. Agora, em casa, a gente tem crianças que têm um conforto maior em casa, outras que passam por necessidade, outras que talvez estão passando por violência doméstica e por uma série de outras questões. E aí é nesse sentido também de respeitar a questão do aluno enquanto indivíduo, que aí eu caso um pouquinho com o que o Alex falou, que é a questão do diretor pensar nas emoções, né, no trabalho com essas emoções, não somente dos alunos, mas também dos professores. E aí, enquanto a gente fala dos alunos, eu acho que é muito importante a gente pensar no ensino remoto, que não vai apenas entregar conteúdo, mas que vai proporcionar uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, e, inclusive, vai criar estratégias para que a gente possa conhecer um pouco mais a realidade desses alunos, para estabelecer um vínculo, e aí a gente, inclusive, dá os primeiros passos aí para a volta. Em relação aos professores, né, eu acho que a equipe gestora, ela tem que ser isso que o Alex acabou de dizer, né, ela tem que ser uma equipe que está preparada para acolher, para entender o momento, para amenizar, né, as tensões que a própria pandemia já causa em todos nós, né, todos nós temos um parente, um amigo que às vezes está numa situação de risco, né, e numa situação de vulnerabilidade e que precisa de atenção. Então, eu acho que cada equipe gestora fazer esse acolhimento dos professores, né, e conduzir da forma melhor e menos pesada esse período para que realmente a gente consiga superá-lo e garantir que pós-pandemia a gente consiga voltar ao novo normal com uma situação menos desgastante para os professores. Obrigada, João. Uma conversa anterior, que eu estava conversando com o João, ele colocou outra coisa que eu acho bem importante, que fala um pouco, que ajuda a responder uma dúvida. Deixa eu achar aqui a dúvida da Loésia Duarte. Ela está perguntando como fidelizar o aluno para não evadir da escola em tempo de pandemia na educação de jovens e adultos. E o João estava falando comigo do que não pode faltar, que é essa relação com a comunidade, né, João? Que você comentou desse vínculo com a comunidade que tem que ser fincado assim ainda mais. E ele estava me contando, e eu acompanho ele nas redes sociais, desse trabalho que ele tem com a comunidade, dele ir até a casa dos alunos, de como esse tempo de pandemia e de quarentena fez com que ele se aproximasse mais ainda da comunidade dele, e isso ajuda também um pouco nessa retomada das voltas às aulas. Você concorda comigo, João? Você pode ajudar a responder a Loésia também, por favor? Excelente pergunta da Loésia, ou Cláudia. Eu acho que é justamente isso, né? A gente não pode dizer, né, que
um momento tão triste quanto esse trouxe uma oportunidade para a gente, mas que nós estamos aprendendo muitas coisas com esse momento, né? E aqui, falando um pouco da minha comunidade, eu nasci aqui, fui aluno da escola que eu sou gestor hoje, fui professor, eu achava que eu conhecia a realidade total da escola, e a partir do momento que a gente foi, né, para a área rural do distrito, né, da comunidade, e fomos entregar o material, e aí a gente conheceu um pouquinho mais da realidade. Eu acho que está sendo uma oportunidade, não que seja uma oportunidade agradável, né, que a gente não queria estar nesse momento, a gente queria estar vivenciando isso em um outro momento, mas está sendo um momento para a gente aproximar mais da comunidade e conhecer, né, essa comunidade bem mais de perto. A entrega do material aqui tem proporcionado a gente a viver essa realidade, e aí que eu acho que toca na questão que a Loésia trouxe para a gente. É nesse momento que a gente já começa um processo, durante a pandemia, para fortalecer esse vínculo e garantir uma evasão menor e que esse aluno, quando isso tudo passar, ele sinta vontade de voltar para a escola. Então, um dos pontos que eu acho que é muito importante a gente pensar agora é que essa estratégia que tem que ser estruturada para esse período, ela também tem que ter uma parte que para pensar em como isso tudo que a gente vai construir agora pode contribuir para o momento que a gente vai voltar para a escola, para fortalecer esses vínculos. Como que o ensino remoto pode contribuir para fortalecer esse vínculo. Então, eu acredito que, à medida que o gestor, a equipe gestora, né, os professores, eles se direcionam, né, entregam material na medida do possível, respeitando as regras da Organização Mundial da Saúde, e constroem essas outras formas de aproximação, eu acho que a gente já está minimizando, né, essa ausência que a escola está fazendo na vida dos nossos alunos e trabalhando um pouquinho essa questão de manter esse vínculo com o aluno para que ele possa voltar para a escola. Isso mesmo, João. Eu vou agora lembrando de uma outra historinha que você me contou. Aí tem uma outra dúvida aqui que eu vou juntar a historinha com a dúvida. A Maria do Carmo Rocha Barbosa, ela está fazendo uma pergunta para você. Ela diz assim: João, na sua visão de gestor, quais os principais protocolos de acolhimento dentro da rede para receber sua equipe de professores e alunos na gestão das emoções? E essa pergunta me lembrou aquela história que eu quero que você conte para o nosso público aqui, dos seus kits da festa junina que você encaminhou para os seus alunos. Conta aí. Então, eu acho excelente a pergunta também. A rede aqui, eu faço parte da rede estadual. A rede estadual ainda não definiu nenhum protocolo, né, para acolhimento desses alunos e professores. Eu acredito que eles já ainda devem estar desenhando, né? A gente começou o ensino remoto aqui há pouco mais de um mês. Só que aqui na escola a gente, enquanto grupo, né, os professores e toda a equipe gestora, desde o primeiro momento da entrega, a gente se preocupou muito com essa questão da volta e do acolhimento que a gente precisa de oferecer para esses alunos, né, e não só no momento que a pandemia acabar, mas desde já. Então, a gente criou algumas estratégias aqui que podem servir de exemplos, né. A gente, no primeiro material que a gente foi entregar, a gente criou quando eu digo a gente, é porque foi um grupo, mas aí liderado pelos professores de português, eles deram a ideia de criar um diário da quarentena para a gente passar para os alunos e os alunos irem relatando como está sendo o cotidiano deles. No final, quando tudo isso passar, os alunos vão poder trazer esse diário para a escola e a gente vai poder comentar, eles vão poder relembrar e a partir disso a gente também vai poder entender um pouquinho como que foi essa vivência no período da quarentena. Agora, nesse segundo módulo aqui no interior, né, acredito que tem muitos diretores e professores aí do interior que acompanham a gente, festa junina é um momento, a festa caipira é um momento incrível, né, nas comunidades menores, e esse ano, infelizmente, não foi possível. Então, foi ideia, né, da nossa equipe aqui, de enviar para os alunos um kit caipira, né, com
algumas delícias de festa junina para criar, né, esse vínculo e minimizar a ausência desses momentos, né, que todo mundo está tendo, né, algum momento assim muito especial. A nossa festa caipira é um momento bem legal de interação com a comunidade, que os alunos se divertem, que os professores participam, está todo mundo junto. Então a gente criou essa estratégia para tentar mostrar para esses alunos que eles não estão sozinhos, que a gente está aqui, que a gente quer passar por isso e voltar, né, à convivência mais direta e com o menor impacto possível, né, na questão aí das emoções desses alunos. E tem um depoimento aqui que eu acho que é alguém que te conhece, que falou assim, ó, da Ana Cristina Fajardo. Ela está dizendo: o sorriso na face de cada aluno ao receber o kit junino foi o verdadeiro retrato do acolhimento. Então, ela deve ter visto esse sorriso e ela está dizendo. Então, nada como esse acolhimento para a gente lidar com esse um pouco do que o Alex está falando da gestão das emoções, né? Que ele respondeu, e o João está contando um pouco aí na prática como aconteceu isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês dois. Tem muita gente desse país todo aqui ouvindo vocês, e eu quero contar para vocês quem são, de onde são essas pessoas, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui, vocês vão ficar surpresos. Do Pará, a gente tem Marituba e Marabá, muita gente. Do Ceará, a gente tem Aquirás e Juazeiro do Norte. Do Piauí, a gente tem Teresina, Bom Jesus, São Raimundo Nonato. De Pernambuco, a gente tem Caruaru, Cabo de Santo Agostinho. De São Paulo, a gente tem Santo André, São Bernardo do Campo, Itacoaquecetuba, Mogi das Cruzes, Francisco Morato, Pindamonhangaba e Taubaté. De Alagoas, nossa, Alagoas está grande a lista aqui, ó. São Luís do Quitunde, Ibateguara, Arapiraca, Penedo, Boca da Mata, São Miguel dos Campos, Porto de Pedras, Curiripe e Maceió. São Luís do Maranhão, Piacatuba de Minas Gerais, Porto Velho, Novo Gama, Niquelândia de Goiás, Campina Grande de Paraíba. Muito obrigada a todo esse pessoal que está aí com a gente, está ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui, esses educadores engajados, sempre, né, por uma educação de qualidade. É muito emocionante. Eu vou aproveitar que nós vemos essa parada aqui e vou pedir para todo esse pessoal incrível que nos acompanha para sugerir assuntos para nossas pautas. Então, a gente vai continuar, né? Nós estamos no meio da nossa live ainda, mas se vocês quiserem sugerir pontos para a gente conversar nas nossas próximas lives, fiquem à vontade, tá bom? Então, dando continuidade aí à nossa conversa com o João e com o Alex, eu queria pedir para o Alex dizer para a gente, afinal, Alex, qual é o papel da equipe gestora na escola, nesse tempo que a gente está vivendo? O que você nos diria? Boa pergunta, e é muito legal, assim, poder ouvir o João, porque, às vezes, a gente está em busca de grandes ideias, né, e está na simplicidade de saber olhar o outro, o que o outro precisa. Muitas vezes é disso que a gente está falando. A gente está vivendo um momento que a gente perdeu um pouco o sentido de pertencimento, isolamento, as pessoas que puderam ficar em casa e sair um pouco das suas pequenas comunidades, vamos dizer assim, o seu microcosmo, não está no seu grupo do trabalho ali o tempo todo junto, família, e isso tira a sensação de que você faz parte de algo, e a gente foi ficando muito isolado, literalmente, e os exemplos que o João foi dando foi me fazendo pensar o quanto a gente está falando também de fazer o outro se pertencer, né? O outro se sentir parte de algo maior. E às vezes, eu fico pensando um pouco nos gestores que estão ouvindo a gente agora e pensando na sua realidade, talvez o primeiro passo é dar espaço para as pessoas falarem o que elas acham que pode ser
uma boa ideia, né? Nem sempre a gente precisa ter todas as boas ideias. Talvez as ideias que o João colocou em prática, ele colocou porque ele deu espaço para as pessoas poderem opinar, e quando as pessoas opinam, elas sentem que elas são parte de alguma coisa. Então, às vezes, um primeiro passo é isso. Se eu, fazendo um grande resumo, assim, do que eu entendo como que é um papel importante dos gestores escolares, é olhar para o todo e olhar para frente. Então, dar conta de aonde essa visão mais periférica, e acho que o papel da gestão escolar, ele dá esse lugar, né? O professor, ele está muito preocupado com as questões da sala de aula, da aprendizagem dos alunos, de como ele pode promover essa aprendizagem, e o diretor, o coordenador, eles têm lugar de olhar um pouco a escola de outros níveis, então, de outros ângulos. Acho que o que se espera é o que eu entendo como uma função essencial, é conseguir olhar para essa escola dentro desse contexto, entender que a gente não está sozinho, né? Então, essa escola está dentro de uma cidade, de um estado, de um sistema estadual ou municipal que está vivendo essa situação em maior ou menor grau, e a gente nunca viu tanto uma relação entre o global e o local. Eu falei até isso na nossa conversa antes, uma coisa que aconteceu na China está impactando todos nós, e a gente foi se dando conta do quanto a gente está muito mais conectado do que a gente podia imaginar. Eu acho que isso ficou bem claro, que as fronteiras elas são cada vez mais invisíveis, e acho que isso é um grande aprendizado, né? Que Paulo Freire tem uma frase célebre que a escola não transforma o mundo, ela transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo, e a gente está vivendo um momento de reflexão sobre a humanidade bem importante, e eu acho que a escola tem um papel muito importante aqui, que pessoas a gente quer ajudar a formar para melhorar esse mundo. Então, as desigualdades, elas só estão cada vez mais evidentes, e essa pandemia deixou mais explícito o que, no nosso caso, a gente já tinha consciência, a desigualdade social, de acesso à comunicação, né, desigualdade de acesso à tecnologia, no sentido de conectividade. Nosso país é muito desigual, então é muito importante também refletir sobre isso e pensar dentro da nossa pequena comunidade que é a escola, como é que a gente quer ajudar a formar esses alunos para ajudar a melhorar esse mundo. E isso é falar sobre currículo. O João falou de PPP. Que visão você tem de currículo? O que você acredita que é papel da escola? O diretor, ele precisa fazer essa discussão o tempo todo, inclusive reconhecendo os não saberes, porque a nossa formação não dá conta de tudo. A gente precisa ir em busca. Esses dias eu estava lendo um documento que falava assim, tomar a decisão de virar um diretor ou diretora de escola é tomar a decisão de que eu vou ter que estudar sempre. Estudar não é fazer mestrado e doutorado. Estudar é entender que os desafios são grandes, que não há resposta simples, e que eu tenho que me dar conta de que, às vezes, o problema que a gente deu conta de solucionar, daqui a 2 anos ele já não resolve mais, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, as pessoas que, muito corajosamente, sentam nessa cadeira, precisam entender também um pouco esse papel e entender que a gente também pode fazer o exercício de pedir apoio, né? Então, o João abriu falando, eu acho que seria muito importante que os gestores também ajudassem as secretarias a entender como é que se volta no período presencial de uma maneira que faça sentido. Porque eu já fui de secretaria de educação e a gente, às vezes, tem a falsa ideia também de que as pessoas que estão lá têm todas as respostas, são pessoas tão comuns quanto nós. Então, mobilizar e produzir conhecimento para ajudar essa secretaria a entender também essa realidade das escolas, e isso é o papel do diretor e do coordenador e da equipe gestora. Então, qual é o papel? Olhar para esse todo e olhar para frente. O diretor, ele tem uma função muito importante, ele tem que estar ajudando essa escola a ter um sonho. Quando a gente fala de ser visionário, não no sentido heróico da palavra, mas no sentido de projetar, né? Se você se fixa muito na realidade que existe hoje, você pode perder a oportunidade de sonhar essa escola que a gente está construindo, e que o João deu vários exemplos aqui de como construir. Então, eu acho que essa ideia de olhar para o todo, olhar para frente, e não se ver só, porque também o lugar da gestão escolar é muito solitário, né? Quem vive esse papel, é muito comum o relato de que se sente só
E quanto mais você vai, do ponto de vista hierárquico, porque tem uma estrutura hierárquica, a gente não pode negar, por mais democrático que esse gestor seja, por mais que ele acione lideranças informais, como o João falou, né, a professora de português liderou a revisão do material de português. Isso é um papel de um diretor que está criando outras lideranças, mas por mais que exista isso, existe uma questão hierárquica que ele muitas vezes responde por essa escola. Inclusive, tem uma pressão muito grande, sei lá, eu fico pensando, né, se alguém se contamina, como é que eu respondo? Então, quanto mais você vai alçando lugares assim, mais isolado muitas vezes a gente vai ficando das pessoas. E aí é preciso criar mecanismos, essas pontes. Como é que eu me conecto com essa comunidade, mesmo estando num lugar que ele, em si só, ele é muito solitário. Então, a gente não tem muitas respostas simples, mas a gente está debatendo ideias aqui. E eu vou reforçar muito a ideia, não se sintam só. Existe sempre alguém muito próximo de você que pode te ajudar de alguma forma. E às vezes a ajuda é te escutando. A gente poder verbalizar os nossos medos, os nossos receios, já é um mecanismo de autoconhecimento. Então, às vezes a gente vai falar com o outro esperando uma resposta e, basicamente, alguém poder nos escutar os nossos receios já nos ajuda a refletir sobre isso. Então, não se sintam sós e busquem apoio, a sua rede de apoio nesse momento que a gente está precisando se sentir parte, para buscar as respostas, né? Porque a gente tem clareza de que esse trabalho não é um trabalho fácil. Não se sintam só, e para isso o diretor escolar e a equipe gestora tem que estar aberto, né, Alex? Sim. Você tem que se abrir, como o João contou para a gente, né? Os exemplos dele. Para isso, ele tem que se arriscar, para isso ele tem que tirar o pezinho de fora da escola, olhar para a sua comunidade, né? E para isso precisa ter coragem, né? E como eu falo, a gestão democrática que tanto se é falada, ela só acontece quando se há realmente uma vontade de que isso, da parte da equipe diretiva, que isso aconteça. Então, eu tenho que estar aberto para ouvir a minha comunidade, eu tenho que estar aberto para ouvir meus professores, e isso às vezes não é tão simples. Eu tenho que, como o Alex comentou, eu tenho que sempre estar estudando. Por isso que eu sou muito apaixonada pelo tema da liderança escolar. Existem vários estudos que dizem que o segundo fator de sucesso na escola para a aprendizagem é a influência da equipe gestora dentro da escola. Então, não é qualquer coisa, são vários estudos internacionais que dizem da importância desse lugar para o sucesso da escola. Então, são pessoas muito importantes, são cruciais para que o bom desenvolvimento da escola aconteça, e são pessoas que precisam estar preparadas, né, precisam saber se planejar, né, precisam ter uma visão sistêmica. Então, quando o João diz que ele tem que ir para essa comunidade, tem que olhar a sua realidade, tem que fazer um diagnóstico, tudo isso faz com que você, profissional, tenha que saber fazer isso. Isso você não nasceu sabendo, você não saiu do seu curso de pedagogia, do seu curso de, sei lá, do que você fez, da sua licenciatura sabendo. Você tem que se profissionalizar para conseguir fazer isso. Então, não é qualquer coisa. Esse lugar de ser diretor, de ser equipe gestora, não é qualquer coisa. Tem uma frase da Heloísa Luque que eu gosto muito. Heloísa Luque é uma estudiosa brasileira que escreveu vários livros sobre gestão escolar, que eu gosto muito da Heloísa. Ela é uma das minhas referências bibliográficas. E ela diz assim: a ação da direção escolar será tão limitada quão limitada for sua concepção sobre educação, a gestão escolar e seu papel profissional na liderança e organização da escola. Então, essa frase é muito forte, impactante, porque relaciona o quão a ação desse diretor está relacionada quanto à concepção dele em relação à sua profissão. Uma coisa que eu acrescentaria, Cláudia, e faz muito sentido o que você está falando, porque isso exige muita humildade, né? A gente precisa ter humildade. Humildade, a palavra humildade vem de humus, que tem a ver com terra.
que é quase assim, é o lugar mais baixo, vamos imaginar, no sentido de eu voltar daquilo que é a origem de tudo. Então, acho que o diretor também precisa ter essa humildade de reconhecer os seus não saberes, né, de abrir espaço para as pessoas. Muitas vezes, isso é um muro de proteção que se cria e você não colabora com construir essa escola que pode ser melhor. Eu queria só colocar uma ideia que eu acho que pode ajudar os diretores e os gestores, os coordenadores que estão aqui. Esses dias eu estava lendo um material e me chamou muito a atenção, porque ele falava assim, tem 5 elementos que em qualquer contexto, em qualquer realidade, vão ajudar muito o diretor de escola e os gestores a serem bons gestores. Né? Ele fala, são 5 conhecimentos que esse gestor precisa ter, que eles chamam de pedagogia, pessoas, lugar, sistema e pessoal. Então, pedagogia tem a ver com ensino e aprendizagem. É o que a Cláudia falou, usando a citação da Heloísa Luque. O que eu entendo sobre ensino e o que eu entendo sobre aprendizagem. E esse conhecimento ele é muito importante para o diretor e o gestor fazer um bom papel na escola, a compreensão sobre a pedagogia. O outro papel é sobre pessoas. A gente falou muito aqui de relação. A Cláudia deu um exemplo, abriu a live valorizando a equipe, valorizar as pessoas, saber se relacionar com pessoas, saber como se constrói vínculo com as pessoas, conhecer quem são as pessoas com que se trabalha, é um outro elemento muito estruturante do papel de um gestor escolar que vai conduzir um trabalho que é importante. O outro é o lugar. A gente falou muito aqui de contexto. Aonde eu estou? Que escola é essa? Né? Quais são as tradições que existem nesse lugar? Qual é o histórico? Como essa escola existia antes de eu existir? Então, ter essa visão de que lugar é esse ajuda muito o diretor a fazer um bom trabalho. E às vezes a gente acha que conhece, mas desconhece. O outro é o sistema. Muitas vezes o gestor ele não conhece as portarias e quais são a lei que rege o trabalho que ele realiza. Ele muitas vezes deixa, por exemplo, de acionar algum recurso legal porque ele desconhece qual é o documento que pode amparar talvez o trabalho que ele quer fazer. Então, entender sobre esse sistema é um conhecimento muito importante de gestor escolar. Né, como é que essa secretaria que eu estou, como é que ela funciona, que tipo de recurso eu tenho, né? Os diretores no Brasil têm muita pouca autonomia, infelizmente, comparado com outros países do mundo, só que muitas vezes há um não conhecimento dos recursos que existem por não imergir na lei, porque é uma linguagem também de pouco acesso, não é uma linguagem didática, você lê, por exemplo, uma portaria, um regulamento. E o último tem a ver com o pessoal, quem sou eu? Quais são os meus valores? Como eu sou como indivíduo? Fazer no que eu acredito, porque os diretores, eu vou falar mais agora nesse ponto dos diretores, eles acabam imprimindo um padrão um pouco personalista. Como ele leva isso um pouco para a escola. Então, reconhecer as suas dificuldades como pessoa te ajuda a se desenvolver para ser um melhor gestor. Se eu sou tímido, como é que eu vou lidar com essa escola? Se eu tenho uma tendência a monopolizar a fala, né? Se eu tenho esse perfil, como é que eu me desenvolvo para dar espaço para as pessoas falarem? Então, o João foi dando aqui, eu conheço o João antes dele ser diretor, como professor, e ele tem uma questão pessoal que ele vai levar para qualquer lugar que ele for. E acho que quanto mais ele conhecer esse padrão, e como ele é como indivíduo, ele pode ser um gestor melhor, porque a depender da cadeira que ele sentar, aquilo que era uma característica positiva pode ser algo super desafiador, porque o lugar exige o oposto daquilo. Então, eu vou voltar, acho que conhecer sobre pedagogia, sobre as pessoas, sobre o lugar, sobre o sistema e sobre quem eu sou, vai ajudar qualquer diretor que está aqui, ou gestor, a ser um gestor melhor, e isso é o que alguns estudos têm mostrado, inclusive tem estruturado a formação dos gestores sobre esses 5 pilares. Eu acho que é uma dica, é uma ideia boa para refletir. Em resumo, a gente é super a favor da formação desse gestor cada vez mais, né? Profissionalizar essa pessoa que está lá, porque não é um lugar fácil, né? Não é um lugar que ele sozinho vai dar conta de tudo, ele vai precisar de uma equipe, ele vai precisar se profissionalizar, ele vai precisar da comunidade dele junto com ele, e para isso ele vai precisar todo de uma rede de apoio. Eu acho que a gente sintetiza um pouco as ideias
por aí. Nós já estamos chegando ao final da nossa live, né? Eu vou dar a palavra final para o João e para o Alex, para eles se despedirem. Eu quero agradecer imensamente o público que está aqui, dizer que nós estamos preparando uma live muito especial para vocês semana que vem. Vou dizer que eu levei um puxão de orelha aqui da Rosinete, dizendo que eu não falei de Rondônia, Porto Velho, que tem uma equipe técnica todinha aqui nos ouvindo. A gente conhece, né, Alex, o pessoal lá de Rondônia, Porto Velho. Um beijo para vocês. A gente gosta muito de vocês. Muito obrigada a todos que nos ouviram. E agora eu vou deixar aqui as palavras finais para o João, para se despedir do nosso público. Passa rápido, né? Passa. Inclusive, a gente aprende também muito com os comentários que estão subindo aí. Eu queria agradecer muito. Eu queria aproveitar, Cláudia, Alex, se me permitem, para reforçar alguns pontos que eu acho que é muito importante, né, a gente trazer isso, que a gente não tem uma receita, né, do sucesso, a gente não tem um plano pronto para passar para ninguém, mas a gente tem pontos e dicas que vocês deram, né, que foram muito importantes. E, nesse sentido, eu também lendo os comentários ali, eu acho que a gente pensar na questão da humildade, né, de uma escola democrática, como diz Ana Cristina que você citou, é professora nossa aqui de português, e eu queria agradecer também, tem vários professores aqui da nossa escola que estão acompanhando, né, nós somos de Piacatuba, a escola é em Piacatuba, que faz parte do município de Leopoldina, então, muito obrigado por estarem acompanhando, e a Ana disse uma coisa muito certa, a escola que ela não é democrática, nesse momento, os professores estão sofrendo muito. A equipe gestora está sofrendo muito, os pais estão sofrendo muito. Então, acho que aquela escola que abre para discutir quais as possibilidades melhores para esse momento, ela está sofrendo menos, né? E para abrir para essa discussão, além de democracia, a gente tem que ter muita humildade, inclusive para reconhecer os nossos não saberes. Né? E aí eu queria ressaltar que tudo que a gente tem feito aqui na escola é muito uma construção de todo mundo, de equipe gestora, de professores, que estão na sala de aula, mas que têm voz perante as ações que são tomadas de forma coletiva na escola. Uma coisa que é super importante é o entendimento que o Alex falou e a Cláudia reforçou, o entendimento da questão do que é o ensino, do que é a aprendizagem. Então, acho que isso talvez seja... E a gente esbarra na formação, né, Cláudia? Eu acho que uma das grandes dicas para a gente aqui é esse estudo contínuo, e não é só estudo de questões relacionadas à pedagogia, mas estudos de entendimento do que vem a ser, né, o que o cargo de diretor exige que a pessoa entenda, né, das leis, das portarias, de tudo que está vindo, mas nesse momento que a gente está vendo, eu vejo muitas redes, escolas, às vezes conduzindo o processo de uma forma não tão tranquila, né, respeitando a dificuldade desse momento, talvez por desconhecimento do que é o ensino e do que é a aprendizagem. Porque se a gente tem isso bem claro na nossa mente, a gente sabe que esse momento, o ensino remoto, ele não vai funcionar da mesma forma que o ensino presencial. Né? Então, não tem como você cobrar da sua equipe de professores o mesmo desempenho do que você cobrava quando você estava num sistema presencial. E a mesma coisa acontece com os alunos. A gente está vivendo um momento de crise, a gente tem que entender que está todo mundo abalado emocionalmente e que o importante nesse momento é a gente acolher, tentar fazer o mínimo e estruturar caminhos para que esse vínculo não se perca. E aí a gente não fala nem de um vínculo apenas com o aluno, mas também com a equipe de professores. Porque você precisa de... Uma escola só funciona quando existe esse vínculo muito bem estruturado. Então, a gente tem que se empenhar para que isso aconteça durante esse período. Então, encerrando a minha fala, eu queria agradecer realmente a presença dos professores aqui da nossa escola, tem alguns aí, eu estou vendo. Queria agradecer muito o convite da Cláudia, né, estar aqui nesse momento com vocês, com o Alex, que a gente já se conhece há um tempo, Cláudia também. É uma alegria muito grande poder estar aqui aprendendo com essa galera do Brasil inteiro, né? E dizer que eu sou um fã da Elos, viu, Cláudia? Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, né? O seu trabalho, seu, do Silvano, do Alex, de todo mundo, né? Queria mandar um abraço para o João também, né? Que trabalha aí com vocês, meu xará, e também a gente
acompanha muito o trabalho dele, então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, me coloco à disposição, não só da Elas, mas de qualquer dúvida que possa surgir aí dos diretores que estão nos ouvindo e que queiram compartilhar com a gente, que eu acho que é nessa troca que a gente consegue construir soluções ideais para esse momento que a gente está vivendo. Obrigada, João. A gente deseja para você tudo de muito maravilhoso. A gente tem muito orgulho de diretores como você. Uma salva de palmas. Sou fã. Eu fico muito comovida com o seu trabalho. Eu adoro ver histórias de diretores assim. Eu acredito muito na diferença que você faz na sua comunidade. Parabéns mesmo. Alex? Eu reforço a fala da Cláudia. Quando eu conversei com a Cláudia sobre essa conversa, eu falei muito que eu achava muito importante um diretor estar aqui. Alguém que está vivendo nesse momento tudo que está acontecendo. A Cláudia foi diretora há bastante tempo, eu trabalhei em escola pública durante muito tempo, conheci muitos diretores, mas eu acho importante esse lugar dessa fala, né? Eu vou dar um depoimento bem curtinho. Quando eu comecei esse meu curso de doutorado, eu sofri muito no começo, porque eu sou uma pessoa que venho muito da prática. Isso não significa... A gente tem uma briga entre teoria e prática dentro da universidade e dentro de quem faz escola, que a gente precisa começar a pensar sobre isso e resolver e fazer as pazes, porque a universidade ainda tem uma dificuldade de entender o lugar da prática, essas pessoas que vêm do lugar do João, do lugar que eu vim, do lugar que a Cláudia vem, com um olhar um pouco, talvez, cuidadoso. E eu, sempre nas minhas discussões, eu volto para o lugar de como é que a gente dá corpo para isso no dia a dia. Porque eu acho que esse é o papel da produção acadêmica e da pesquisa, né? Ajudar a gente a resolver os problemas reais e concretos que estão gritando aí todos os dias. E eu sofri muito, eu tive várias crises pessoais de se esse era o lugar que eu devia ocupar. E eu fui resolvendo essas crises também conseguindo ajudar no processo de estudar e refletir o lugar da prática. E eu acho que e aí eu volto um pouco para o nosso tema. O diretor, quando eu falo de teoria, é no sentido de estudo. Isso vai dando uma coisa que é segurança. O diretor começa a fazer escolhas e ele vai tendo empoderamento. Essa palavra que está na moda significa eu sei o que eu estou fazendo. Não significa, não é eu sei no sentido de ser arrogante. Eu sei porque eu estou estudando. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com os meus alunos, eu sou formado em pedagogia, eu comecei a dar aula nas séries iniciais com letra bastão e não cursiva, e eu tinha uma pressão da comunidade muito grande para mudar, e eu tinha clareza de que o processo de alfabetização naquela etapa, a letra impressa, a letra que tem na revista, a letra que tem em tudo que as pessoas estão vendo aí no Facebook, ela era naquele formato, só que tinha uma tradição de que escrever bem era escrever com letra cursiva. E acho que é desse empoderamento que a gente precisa ter, olhar a profissão docente, a profissão do gestor como uma profissão, não como um dom, uma vocação, e alguém que se profissionaliza, alguém que estuda, alguém que vai atrás de conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz que a gente está aqui num debate de olhar o que a gente tem estudado sobre o tema, mas de olhar essencialmente a aplicabilidade disso, né? A gente falou de exemplos práticos de um Brasil, como o João falou na nossa conversa de bastidores, o Brasil que é profundo e que ele foi descobrindo um profundo do profundo. Então, eu quero dizer para quem está aqui, ânimo, né? Ânimo para a gente poder seguir em frente e que a gente passe por esse processo da melhor maneira possível e que dias melhores venham o quanto antes. E eu não tenho dúvida de que a escola é muito importante. A gente sempre discute a questão da tecnologia e a gente tem descoberto o quanto a interação das crianças com as crianças é importante. Muitas vezes as pessoas que estudam tecnologias digitais traziam um pouco a ideia, né, dos aplicativos, a gente nunca viu tanto que as pessoas estão sentindo falta da escola, né, de estar juntos, de estar ali, não é ser contra a tecnologia, mas ela ser meio e não um fim. Acho que eu poderia ficar aqui com vocês muito mais tempo. Eu desejo que todo mundo que está aí assistindo esteja bem e na medida do possível e que a nossa conversa aqui possa ter ajudado a ampliar um pouco as reflexões que vocês já estão fazendo. Um abraço grande.
Alex, obrigada. E eu acho que são pessoas como nós, que estivemos no chão da escola, fomos diretores, fomos professores, que temos que estar lá na universidade, estudando e falando da nossa prática e trazendo esse estudo, fazendo o estudo da nossa prática, fazendo a teorização disso e trazendo de volta para as escolas. Eu acho que isso que faz a diferença. Não adianta deixar todo esse conhecimento no mundo acadêmico e não trazendo de volta para a realidade. Por isso, Alex, que quando você voltar, acabar esse doutorado, eu quero tudo de volta, tá escutando? Tá bom. Você viu que é em público, né, gente? Tá em público, tá gravado. Pensou que ia ficar assim, né? Ó, eu acabei de levar outro puxão de orelha aqui. A Joselita Nascimento disse que a gente não falou da cidade dela, Pedro Laurentino de Piauí. Acabamos de falar agora. E não falamos de Marabá. Falamos 2 vezes de Marabá. Eu acho que a pessoa entrou mais tarde e não ouviu, mas a gente falou de Marabá, sim. Tá bom, gente? Outra coisa muito especial que nós fizemos para vocês que estão aí nos ouvindo, nós fizemos um compilado de todos os textos que nós produzimos sobre gestão escolar. E aquelas 2 meninas lindas que eu falei para vocês no começo da live, a Mayara e a Letícia, vão colocar aí para vocês terem um acesso mais rápido desses textos, mas todos esses textos, nós temos vários deles, todos no site da Elos Educacional. Então, não deixem de seguir as nossas redes sociais para vocês acompanharem as nossas novidades e as nossas publicações. Aliás, vou deixar aqui um convite para vocês, né? A gente teve um período que nós abrimos para as pessoas que quisessem escrever para nós, né? A gente tem até algumas pessoas ainda, o Sérgio Capello, naquela época, ele começou a escrever e escreve até hoje para nós, né? Então, algum diretor, alguém, o João Paulo, quiser escrever algum relato da sua prática, contar para a gente, né? Então, tá aí aberto, o canal da Elos é para vocês, né? É para os educadores desse país que a gente existe, tá bom? Então, muito obrigada e até semana que vem, às 4 horas da tarde, segunda-feira, estamos aí, tá bom? Um beijo, meus queridos. Tchau.